O Congresso não vai aprovar os novos impostos sobre a soja e já reconheceu que a melhor forma de se levantar impostos é através da renda e não do mercado exportador. Dante Mossi, do Banco Mundial. Os grãos de soja são responsáveis por 42% das exportações do Paraguai, que é o quarto maior produtor mundial, atrás dos Estados Unidos, Brasil e China. Você espera que esses números avancem ou recuem no longo prazo, considerando a pressão sobre o país para manter a alta produção? Minha expectativa é de que a produção de soja do Paraguai seja mantida, considerando o tamanho do espaço físico das plantações e o aumento da produtividade. O setor financeiro continua apostando nessa expansão da produção e já temos inovações de métodos para se administrar essas grandes plantações comerciais. Por exemplo, se houve algum ponto positivo da crise argentina e brasileira, é que algumas das empresas provedoras de serviços vitais para os agricultores estão migrando para o Paraguai. Os serviços típicos incluem imagens de satélite, previsão do tempo e análise do solo e dos grãos de soja para determinar o uso de fertilizantes e irrigação. Em geral, esse tipo de investimento se manteve e o setor privado do Banco Mundial também faz parte desse esforço. Porque notamos boas práticas surgindo dessas conversões das plantações já existentes, particularmente no leste do Paraguai. Em 2010, o PIB do Paraguai cresceu 15% em função do mercado de soja, a taxa mais rápida de todos os países da América Latina. Entretanto, segundo um relatório, 80% das terras pertencem a 1,6% da população e 1/3 da população rural vive em pobreza extrema por causa da forte influência da expansão das fazendas corporativas de soja, apoiada pelo êxodo rural de pequenos agricultores e indígenas. Como a soja pode ter produzido uma década de crescimento econômico sem desenvolvimento social? Vamos dividir a sua pergunta segundo os fatos. O mais importante é que o Paraguai é um país muito pequeno, com uma população de 6 milhões de pessoas que vivem, em sua maioria, na zona rural. Desde o estabelecimento da agricultura comercial, temos visto um grande êxodo rural, e o Paraguai agora tem o maior nível de urbanização na América Latina, principalmente por causa da demanda por serviços nos centros urbanos. Portanto, com o aumento do crescimento econômico, tivemos uma grande queda da pobreza extrema, principalmente por causa do aumento da renda. Essa geração de novos postos de trabalho nos centros urbanos é que está impulsionando esse crescimento. Obviamente, existem pessoas que foram excluídas desse processo. O Paraguai pode ser dividido em dois. Por um lado, temos o Paraguai da agricultura moderna, com equipamentos sofisticados, conectado aos mercados globais por empresas transnacionais. Por outro lado, temos as pessoas que ainda usam a agricultura familiar, com ferramentas e métodos de 300 anos atrás. Por motivos como educação, particularmente, e isolamento geográfico, essas pessoas foram excluídas. O Paraguai tem uma extensão territorial como a da Alemanha e uma população de apenas 6 milhões. Portanto, alguns grupos estão muito isolados e longe do desenvolvimento. Entretanto, em geral, o Paraguai é um exemplo de crescimento inclusivo, impulsionado principalmente pelo êxodo rural para os centros urbanos.
Em se tratando da sustentabilidade, o setor financeiro está tentando entrar para o mercado das commodities verdes, concedendo crédito apenas para agricultores que declaram e cumprem com as leis ambientais do país. As florestas do Paraguai foram dizimadas há 120 anos para a reparação das dívidas com a venda de madeira, após a guerra com a Tríplice Aliança. Paraguay suffered a terrible war in 1860 called the Triple Alliance. One of the price being paid by the country in terms of reparation was you had to cut down the forest to pay out for war debts. So Paraguay, the baseline is really bad. It has been heavily deforested. As leis atuais determinam que, em algumas áreas, os agricultores devem reflorestar ou manter as florestas no equivalente a 30% de suas terras. Portanto, esse movimento das commodities verdes está estimulando a preservação ambiental. Existe um projeto piloto na região leste do país, onde os produtores de soja já preservaram milhares de acres da Mata Atlântica. We actually have a pilot in the eastern side of the country in which actually soy producers in the richest part of the country in terms of soy production have actually saved thousands of acres just to preserve the Atlantic forest. Eu não acredito que essa seja a solução para o problema do Paraguai, que começou há 180 anos e ainda vai levar um bom tempo para que a conectividade dessas florestas nativas seja restaurada. Entretanto, é importante reconhecer que esse movimento mostra que eles entendem o papel das florestas na fertilidade do solo e nas fontes de água. O Paraguai é responsável por 3% das exportações mundiais de soja, que é o principal produto de exportação da América Latina. Você acha que a proposta para um aumento de 15% dos impostos sobre o produto poderia afetar a moeda local? Essa tem sido uma grande discussão. O governo continua firme em sua posição e já existem esquemas de impostos sobre a renda e não sobre a commodity. O Paraguai decretou o imposto sobre renda há apenas 4 anos e sua implementação só aconteceu há 2 anos. Portanto, eles estão tentando levantar impostos através da renda e não do mercado exportador. Algumas das vantagens do Paraguai são o baixo nível de impostos, o pequeno governo e o uso de PPP para financiar grandes projetos de infraestrutura. Portanto, é provável que o Congresso não aprove novos tributos e já afirmou anteriormente que não subiria mais os impostos, pois o problema é a sonegação. There's a big effort to go after people who do not pay taxes. Some people are going to jail now because fabricating, As prisões já começaram com pessoas que haviam falsificado recibos para evitar o pagamento de impostos. E o governo já reconheceu que a melhor forma de se levantar impostos é através da renda e não do mercado exportador. Obrigada, Dante. Isso encerra mais uma edição do Commodities Corner, mas continuem conectados durante a semana para mais atualizações. Até mais!